Eu sei que você, TDAH, fica ansioso com um monte de tarefa atrasada que você não sabe nem por onde começar. Eu já fui uma pessoa extremamente pouco produtiva e eu sei que o TDAH impacta nisso. Mas mesmo assim, esses 40 anos de vida, aprendi e desenvolvi ferramentas que me ajudam no dia a dia para que eu seja uma pessoa bem-sucedida. Quer aprender? Clica no link da descrição. Lembrando que o cérebro ele é muito adaptável e outros fatores envolvidos também são muito importantes e que hoje a gente tem trazido muito, com mais ênfase, assim, até mesmo na internet, o estilo de vida. Então, a gente sabe que tudo no nosso organismo, quando não é bem regulado, como o sono, a alimentação, o exercício físico, o ambiente, né, mais propício para ter relações mais saudáveis, isso vai inflamando o nosso organismo, e de fato é uma inflamação. Mas é uma inflamação no sentido que a gente vai perdendo até a oportunidade de algumas habilidades. Então, é importante fazer uma gestão do ambiente, uma gestão de uma vida saudável e uma oportunidade da inserção da terapia, né? Assim como medicamentosa ou não medicamentosa, que seria uma terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que sim, não existe cérebro que não vá aprender, ou cérebro que não vai modelar melhor, não existe isso, é uma questão de ajuste, por isso que a orientação parental, ela é tão importante nesse aspecto, para todo mundo colaborar com esse indivíduo que tem os seus próprios desafios devido ao TDAH. A gente já vai falar sobre as terapias, falando um pouco sobre justamente a interação parental, a intervenção parental e escolar também. Em muitos casos, pessoas com TDAH, e vocês podem até confirmar isso aí no chat, são pessoas que podem ter reações explosivas, mas elas são imediatamente arrependidas. Então, não é uma maldade que vem, é uma impulsividade em agir e falar, geralmente somado a outros fatores também. Muitas vezes, Flávia, acho que a intervenção ideal é você perceber uma situação de conflito, dê um tempo. Teve uma explosão, teve uma situação, dê um tempo, porque a própria pessoa com TDAH, seja o adulto, principalmente criança, ela errei, me arrependo, estou pensando melhor. Porque às vezes o pai, ele corre para ou dar uma palmada, o que é muito ruim, ou dar um castigo, que é muito ruim, ou gritar de volta. E às vezes, se você der o tempo para que aquele cérebro se rearranje, entenda melhor, pô, peraí, não é bem por aí, e tem uma conversa ali minutos depois, é um dos melhores caminhos, né, doutora? Ah, sim. Inclusive, é uma recomendação que eu faço em laudo médico quando eu faço a orientação parental. A orientação parental sempre é do pressuposto que sempre podemos dar uma segunda chance. Não retirar todas as coisas, né? Então, tira o videogame, o celular, não pode sair, de uma maneira que demore a dar essa segunda chance, porque às vezes os pais vão retirando e punindo tanto que não tem nem mais recurso para se esgotar por ali. Outra coisa é, acalme-se, eu peço para os pais se acalmar, porque às vezes a situação, né, nós estamos cansados, a criança aprontou alguma, teve uma impulsividade, a gente vai ter que resolver aquilo. Tente se acalmar, modular também o seu humor, para que dê tempo para essa criança pensar e também ter uma resposta mais empática nessa disciplina. Então, é muito importante tanto a modulação para que o próprio indivíduo com TDAH tenha esse tempo, mas a família também, porque senão fica um ambiente muito agressivo. E logo já bate, já xinga, e isso fica muito tóxico, inflamado o ambiente em si. Gente, é que tá, ó, isso aqui não é só teoria não, tá? Você que é pai de TDAH aí, pode tratar de mudar as formas como você tá conduzindo as situações explosivas aí. Porque nós sabemos também, doutora, que muitas crianças com TDAH têm pais com TDAH, e muitos pais não tratados, né? Às vezes nem diagnosticados, né? Dependendo aí da idade, era de uma idade de que não tinha TDAH, entre aspas. Eles falam isso porque não tinha acesso a diagnóstico e laudo e conhecimento como tem hoje, né? Então as pessoas, as crianças de antigamente iam sofrendo com TDAH e vida que segue, né? Infelizmente isso era uma constante. Vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos? Digamos então que nós temos, a gente pode separar primeiro criança, primeiro adulto, como é que... Bom, o tratamento, a gente sabe que existem duas modalidades mais importantes aí, classes medicamentosas para tratar.
os psicoestimulantes, que dentre eles tem o metilfenidato e o lisdexanfetamina, que são as apresentações que possuem aqui no Brasil e elas são largamente usadas, e os não psicoestimulantes, que agora é a atomoxetina, e existem alguns outros, mas eles não são tão efetivos, são talvez terceira e quarta opção para tratar o TDAH. Como que eles agem? Pensando nos psicoestimulantes, eles são medicamentos que agem em córtex pré-frontal, exatamente aonde nós estamos falando dessa falta de filtro. Então, melhora o aporte noradrenérgico e dopaminérgico nessa região, fazendo com que todos esses pensamentos sejam mais facilmente bloqueados, para você pensar de uma forma mais regular, não uma produção muito excessiva. Assim como essas explosões emocionais que podem surgir, ele tem um filtro mais, vamos dizer, regulado para que elas também não ultrapassem para o comportamento. E a mesma coisa na atenção, ela tem um melhor gerenciamento da atenção, fazendo uma concentração maior e uma queda na distraibilidade. Então, são medicamentos altamente específicos para isso. E quando a gente trata com eles, eles podem tratar diversos sintomas. Então, às vezes você pensa assim, mas doutora, será que ele vai me ajudar para o déficit de atenção, o controle da hiperatividade, da atenção? Sim, ele é altamente específico. Inclusive, essa classe de medicação, ela não é indicada para nenhum outro tipo de transtorno. Ela é específico para o TDAH. Agora, tem algumas pessoas que podem associar esse tipo de medicação para algo muito refratário, né, em outras situações como uma depressão muito acentuada, ou então transtorno de compulsão alimentar, até estão em estudo para que possa ter essa associação, mas eles não são específicos para tratar, é como se fosse uma regulagem química para auxiliar no tratamento de base de outra condição. Inclusive, o transtorno de compulsão alimentar deve ser amplamente investigado se não tem sintomas e sinais aí do TDAH, porque é uma... Pode sim falar, porque é um sintoma prevalente. É um prevalente, ele é um sintoma que é uma comorbidade importante, não é isso, doutora? Muito importante, muito importante. Antes de ser um TDAH casado, eu já tive 8 namoradas. E tenho certeza absoluta que o TDAH interferiu para que estes outros relacionamentos não tivessem chegado tão longe. Mas eu aprendi várias habilidades, mudei minha mentalidade, ajustei meu tratamento e aí sim as coisas começaram a fluir para mim. Boa parte dessas habilidades que eu aprendi, eu vou te ensinar no Clube TDAH em Ação, no primeiro link da descrição.